Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Irmãos, eu vou ser bem técnico a respeito desta palavra. E Deus é tão tremendo que os irmãos cantaram e ministraram aqui sobre a bondade de Deus. Então, quando nós vamos para a palavra, nós não erramos. Quem é guiado por sonho, pela cabeça dos outros, por revelação, pode errar. Sonhos, revelação, visões, são meios pelo qual Deus, nos fala da sua vontade, nos revela algo. Mas toda revelação tem que estar de acordo com a palavra. Amém? Toda revelação. O Espírito Santo nunca contrariará a palavra de Deus. Porque Efésios capítulo 6 fala que esta palavra é a espada do Espírito. E o Espírito Santo nos deu a arma dele, que é a espada, que é a palavra, e ele veio habitar em nós para nos ensinar a manusear essa espada. Então, quando você vai para a Bíblia, você não erra, você não vai errar em seu conhecimento, na sua doutrina. Amém? Você não vai errar facilmente, porque o erro faz parte do ser humano. Então, o que a Bíblia está dizendo neste versículo que eu li? Primeiramente, o versículo 4, que existe uma bondade de Deus para levar o pecador ao arrependimento. Então existe uma bondade de Deus manifesta ao mundo para levar o pecador a Deus. Então às vezes você pega aí vídeos de WhatsApp, YouTube, essa pandemia é a mão de Deus. Irmãos, não é. Não, isso daí é Deus por causa do carnaval que aconteceu. Não é, irmãos, não é. Vá para a palavra. A palavra está falando que isso é a bondade de Deus. A pandemia é sim uma peste que aponta para a volta gloriosa de Cristo, conforme Mateus 24 fala. Mas Deus, Ele enviou Jesus, morreu, ressuscitou, foi para a glória e enviou o Espírito Santo em Atos 2. E Jesus, Ele falou que existe um tempo aceitável, um tempo favorável de Deus para com o homem, em que o homem pode receber a sua salvação pela graça, por meio da fé. Efésios capítulo 2, se não me engano, fala sobre isso. Então, este tempo favorável de Deus, Romanos 2, versículo 4, fala que é um tempo de bondade. Não é um tempo de maldade. Deus, Ele não é mau. Deus, Ele é bom. Então, Deus deu para a humanidade um tempo. Para qual a finalidade? Para que a humanidade venha se arrepender. Então, é isso que Deus quer para a vida do ser humano. Deus não quer o mal, Deus quer o arrependimento, porque este arrependimento pode gerar a salvação no coração do pecador. E essa palavra, muitas das vezes, ela não é uma palavra que as pessoas não gostam muito nos dias de hoje. Palavra como diabo, não fala essa palavra, menino, pecador. Você chamar a pessoa de pecador, parece que você está ofendendo a pessoa.
Mas é a Bíblia que fala. O homem e a mulher sem Deus é um pecador. É um pecador. Então Deus, Ele deu este tempo para a humanidade. Isso é, a Bíblia está falando aqui, isso é a tolerância de Deus. Deus está sendo tolerante com o ser humano. Esse versículo 4 fala, Deus está sendo paciente. Ele está sendo bondoso. E Ele está sendo longânimo. O que é longânimo? Longo ânimo. Se você pega 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala que Deus, Ele não retarda a vinda de Cristo. Ele não retarda. Ainda que alguns a tenha por tardia, mas Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que acontece? Existe um juízo que vai vir um dia sobre a terra. Todo mundo sabe disso, né? Vai vir um juízo sobre a terra. Então, esse tempo de bondade, ele está antes do juízo. E Deus, né, com seus atributos de longanimidade, paciência, tolerância, bondade, né? Deus, Ele vai empurrando o juízo para frente, vocês estão entendendo? Deus, Ele vai esticando esse tempo de bondade e vai empurrando o juízo para frente, para que mais pessoas se arrependam. Porque, segundo Pedro 3,9, Deus não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca. Um pai pode ter 10 filhos, ele não quer que nenhum filho se perca. O pai e a mãe, tem um filho que tem um problema, está perdido. O pai e a mãe têm esperança que aquele filho venha se arrepender até o último dia da vida dele. O pai e a mãe acreditam e oram por isso, não é verdade? Então Deus, Ele age assim, né? Como um pai e uma mãe para com a humanidade. Então, como Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação, que todos venham se arrepender dos seus pecados. Então Ele vai empurrando o juízo. Ele vai esticando essa bondade, vai esticando. Isso é bondade de Deus. Amém? Só que conforme Deus, né, vai empurrando esse juízo, esticando essa bondade, conforme Deus vai fazendo isso, acontece um efeito contrário, muitas das vezes. Está lá em Eclesiastes 8, versículo 11. Eclesiastes 8, versículo 11, fala assim: visto que não executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Então, como Deus empurra o juízo para que o homem se arrependa, Ele empurra o juízo. Por causa desse juízo que não se manifesta, ao invés do homem se arrepender, muitas das vezes ele volta para a prática do mal. O coração dele fica inteiramente disposto a fazer as coisas erradas, a praticar o mal. Aí, como o coração do homem se volta para a prática do mal, acontece no versículo 5 de Romanos 2 que eu li, que fala assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juiz de Deus. Então, como o pecador não se arrepende e volta para a prática da má obra, ele vai acumulando ira sobre a vida dele. Você sabia? Quanto mais tempo uma pessoa vive sem Cristo na terra,
mais ira de Deus ele se acumula para ele. Vai se acumulando, e um dia isso vai acontecer, um dia vai vir o juízo sobre a terra. E ele vai entesourando, a Bíblia fala, somando ira mais ira sobre a vida dele. Se você ler João capítulo 8, você pega versículos 7, 8, 9, quando a mulher é pega em adultério, e Jesus fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então as pessoas foram largando as pedras porque elas tinham pecado. E a Bíblia fala que os mais velhos foram largando as pedras primeiro. Não é porque eles eram bonzinhos, não. É porque quanto mais se vive nessa terra sem Cristo, mais pecado tem. Quanto mais velho fica na terra sem Jesus, mais pecado tem. Mais ira de Deus está acumulado para ele. Essa que é uma verdade da palavra de Deus. E o coração vai se endurecendo, a Bíblia fala, que o coração se torna rebelde para com essa bondade de Deus. Se torna impenitente, se torna rebelde. O coração não quer se converter. Então, este período que Deus dá para o arrependimento, alguns se arrependem, mas outros endurecem mais o coração e se volta para a prática da má obra, e reservando para ele o juízo do grande dia. Amém? Os irmãos estão entendendo a palavra? Mas a verdade é de que haverá um juízo. E este tempo de bondade, um dia ele vai se acabar. E haverá um juízo de Deus sobre essa terra. E você pode ter uma certeza de que o mundo está caminhando a passos largos para este juízo. A qualquer momento, Jesus pode voltar. A qualquer momento, Jesus pode levar a igreja e o anticristo ele pode se manifestar nessa terra. Então, enquanto ainda nós estamos vivendo este período que Deus nos deu, vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Arrepender dos nossos pecados é virar as costas para o erro, é virar as costas para os nossos pecados, e vamos voltar a nossa frente, a nossa vida para Jesus. Amém? Porque nós estamos vivendo ainda esse tempo aceitável de Deus para a nossa vida. E é um tempo propício de Deus para nós nos arrependermos. Amém? E eu quero dizer a você que hoje você pode se arrepender e entregar a sua vida para Cristo. Ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje você pode voltar para os caminhos do Senhor. Se você precisa resolver algo na sua vida, se arrependa, resolva isso na tua vida. Porque ainda vivemos este tempo aceitável de Deus. Mas o juízo, ele virá sobre a terra. Ele virá. E a palavra do Senhor fala, olha, vocês têm uma certeza, vocês podem ter uma certeza de que o juízo vai vir sobre a terra. Sabe por quê? A Bíblia fala, porque já veio um dia o juízo sobre a terra. Um dia veio o dilúvio sobre a terra. Se você ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, fala que nos dias de Noé, Deus também deu um tempo. Enquanto Noé fazia a arca, Gênesis 6, versículo 3, fala que Deus deu 120 anos. 2 Pedro 3, 20,
fala que Deus foi longânimo e deu 120 anos para a humanidade. Você pode ler a partir de Gênesis 3, depois na sua casa. Enquanto Noé fazia a arca, fazia a obra, e aquela arca era para salvação, enquanto ele fazia a arca, Deus deu aquele tempo. Olha, Noé, 120 anos. É um tempo para você se preparar a tua salvação, Noé. Para você, Noé, preparar a salvação para você e para a tua casa. Mas neste tempo que Deus deu para Noé e para a humanidade daquela época, para que ele fizesse a arca para salvar a sua família, as pessoas naquela época, eles não se converteram. Eles não se arrependeram naquele tempo que Deus deu para eles. E eles poderiam ver Noé trabalhando na arca. Poderia ver Noé construindo a arca, mas aquilo ali não sensibilizava a vida deles. Eles poderiam ver todos os dias da vida dele, Noé martelando, serrando, fazendo a arca, passando betume, preparando, mas aquilo ali não levava as pessoas ao arrependimento. Não levava ao arrependimento. Mesmo Deus sendo longânimo e dando esse período de tempo, as pessoas daquela época não se arrependeram. E o juízo de Deus estava vindo, que seria o dilúvio. Você para às vezes e pensa, por que eles não se arrependeram? Eles não acreditaram em Deus. Eles não acreditaram na palavra que Deus deu para Noé. Aquela obra de salvação que Noé fazia, eles não acreditavam. Eles não acreditavam que haveria um juízo no mundo. Eles não acreditavam que o mundo iria se acabar. Irmãos, mas é justamente isso que nós estamos vivendo em nossos dias. Quantos não acreditam na obra da salvação? Irmãos, só em Três Lagoas, quantas mil pessoas não acreditam na obra da salvação? Nós estamos aqui pregando, tem live, mas simplesmente não acreditam. E por incrível que pareça, até a ciência sabe que o mundo está caminhando para a destruição e que as coisas estão ficando pior, mas isso não move o coração de muitos para se renderem a Cristo. E isso faz o coração de muitos se endurecer ainda mais, se endurecer, se fechar e não acredita. Mas assim, como chegou um dia que o dilúvio veio sobre o mundo e condenou aquele mundo inteiro, haverá um juízo que virá sobre essa terra. Haverá um juízo que virá sobre este mundo. Se você está ouvindo essa palavra hoje, você que está aqui nesta noite, ou você que nos acompanha através da internet, é Deus te mostrando de maneira clara, de maneira bem técnica, e Deus te chamando a atenção para você entregar a tua vida hoje para o Senhor Jesus. Por quê? Talvez amanhã seja tarde. Pastor, o senhor quer me passar medo para eu me converter? Se fosse para você se converter, eu passaria mais medo ainda. Mas não sou eu que estou passando medo. Se você acredita nessa palavra, você vai entregar sua vida para Jesus. Se você não entregar sua vida para Jesus, bem claramente, você não acredita nessa palavra. Se você não se arrepende, você não acredita em nada do que nós estamos falando.
Simplesmente você não acredita na palavra, você não acredita na salvação, você não acredita no juízo. Eu acredito, não acredita. Porque a nossa posição não está em nossas palavras simplesmente, mas na nossa atitude. Na nossa atitude, na nossa mudança de vida, no nosso desejo de converter. Aí sim significa que você recebeu, que você acreditou nessa palavra. Mas, mesmo que você não creia, esta é a clara palavra de Deus. Mesmo que ninguém acredite, esta é a palavra de Deus, e isso virá sobre o mundo. Essa é a realidade da palavra de Deus. E o que Deus fez? Deus nos ama tanto, que Ele deu esse período de bondade, empurrando o juízo para frente, para nós entendermos. E Ele deu para nós, para a igreja. Deus está lá em 2 Coríntios 5, versículo 18, 19 e 20. Deus nos reconciliou com Ele através de Cristo. E Deus deu para nós, a igreja, para os crentes, que muitas das vezes é tirado, é zombado, né? Os Bíblia, os glória, os aleluia, são para esse mesmo, que Deus deu para nós um ministério, que é o ministério da reconciliação, para reconciliar o pecador com Deus, e nos deu a palavra da reconciliação, e nos tornou embaixadores do reino de Deus na terra. É por isso, irmãos, que a igreja ainda não foi para a glória. É por isso que nós estamos nessa terra. É por isso que você, igreja, está neste mundo. Não é para você sofrer, não é para você passar por doença, não. A igreja está aqui para reconciliar o pecador com Deus através de Cristo. Irmãos, é uma missão nossa. Não é porque, não é, é porque Deus nos deu a missão e falou para nós, a igreja, pega o pecador e através de Jesus reconcilia ele comigo, com Deus. Esta é a nossa missão nessa terra. É por isso que Deus nos deixou aqui. É por isso que 1 Pedro 3, 21, depois que ele fala da longanimidade de Deus, ele fala o que no 21? Sobre o batismo. O batismo nas águas. Ele fala aquelas águas do dilúvio, é como essas águas do batismo. Através das águas do batismo, você pode alcançar a sua salvação. Mas não é a água que salva, é Jesus que salva, e a pessoa recebe a salvação na vida dela, e ela desce as águas como testemunho da salvação dela. Então, irmãos, batizar nas águas é um testemunho público de conversão. Quando eu desço as águas, eu estou dizendo para o céu, para o inferno e para o mundo, que eu me arrependi. Eu me arrependi. Eu era escravo do pecado, fui liberto, agora eu sou filho de Deus. É isso que significa. É por isso que o Senhor fala para a igreja ir para todo mundo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado vai ser salvo, porque quem crê verdadeiramente, ele desce as águas. Se até hoje você não desceu as águas, é porque ainda você não creu. Porque quando nós cremos, quando nós descemos as águas, nós estamos dando um testemunho público da nossa salvação. É por isso que Deus deixou a igreja e também o Espírito Santo. Dentre todas as coisas que o Espírito Santo faz, porque Ele é Deus,
João 16, versículo 8, fala que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós pregamos a palavra, a pessoa recebe a palavra, crê, aí o Espírito Santo convence o coração dela, o Espírito Santo fala no coração dela, é a palavra de Deus, você precisa se arrepender, você precisa lavar os teus pecados, você precisa se converter, você precisa descer as águas. O Espírito Santo convence, e nós, a igreja, pegamos esta pessoa, e vamos lá e batizamos ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quando a salvação quando ela desce as águas, ela crê e desce as águas, se arrepende, é que a bondade de Deus alcançou a vida dela. É porque ela teve um encontro com a bondade de Deus. E a riqueza da graça de Deus veio sobre ela, lavou ela, regenerou, santificou, e ela se tornou uma nova criatura. E quando ela se converte e desce as águas, juízo nunca mais. Juízo nunca mais. Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se não existe condenação, não existe juízo. Porque Deus te mandaria para o juízo, se você não vai ser condenado mais. Quem recebe a Cristo como Senhor e Salvador, desce as águas, ele recebe a salvação, e não existe mais condenação para ele. Aquele juízo não existe mais.